A Cristologia Whiteana de Irineu de Leão. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. Como no vídeo anterior a gente falou um pouco sobre a natureza de Cristo, eu decidi trazer para vocês hoje uma discussão cristológica sobre Irineu de Leão, tá? Que é o autor desse livro aqui, Contra as Heresias. É um livro clássico da história do cristianismo. Esse livro foi escrito no segundo século, ele é bastante próximo à primeira geração de cristãos. E o Irineu de Leão, apesar dele ter as suas dificuldades teológicas e a gente não concordar 100% com ele em muitas coisas, ele tem, assim, de fato, um dos primeiros trabalhos apologéticos anti-heresia mais importantes do cristianismo primitivo. E é importante a gente evocar essas questões, porque, como a gente vai ver aqui, em algumas discussões cristológicas, o Irineu de Leão, ele fala algumas coisas muito próximas de algumas coisas que Ellen White fala. E como alguns cristãos anti-adventistas, eles se esquecem um pouco da história da igreja, da tradição da igreja, dos embates teológicos, né, que formaram o cristianismo e etc, etc, etc. Então, às vezes, alguns críticos do adventismo passam a impressão que Ellen White ela era uma pessoa devotada a comentar coisas que ninguém nunca comentou de uma perspectiva herética e equivocada e não sei o quê. Aquele papo como um todo, assim, né? Muitos dos nossos críticos, como não nos conseguem refutar na Bíblia, e aí apelam para discussões a respeito da Ellen White para criar uma impressão ruim nas pessoas de que o adventismo é uma religião muito focada na Ellen White, que escreveu muita bobagem sobre as coisas e blá, blá, blá. Como eu já falei também, eu não me importo muito com o fato de que existam críticos da Ellen White, discordantes da Ellen White, e pessoas céticas em relação ao suposto dom de profecia que teria se manifestado na vida e obra dela. Eu acho que, inclusive, é um pouco saudável, né, que esses questionamentos existam, tanto porque é saudável que se questione, quanto também isso faz com que o adventismo precise depurar o seu entendimento em relação às coisas. E o adventismo já amadureceu bastante como igreja nesse sentido ao longo das suas quase 200 de anos de existência, né? Então isso é bastante interessante e eu queria bater esse papo com vocês aqui, falando sobre Irineu de Leão, comentando a respeito de Jesus Cristo. E aí ele tem um capítulo 14 no livro 5 desse documento aqui que se chama Contra as Heresias. E aqui da página 553 até a página 556, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos falando de cristologia. E eu vou ler esses 5 parágrafos e comentar um pouco, para que vocês então também conheçam um pouco mais, né, do pensamento cristológico de Irineu de Leão, e eu vou apontar alguns aspectos que tem algum tipo de harmonia, né, na retórica de Irineu de Leão em relação a Cristo com a pessoa de Ellen White, né, e as suas questões cristológicas sobre a natureza humana de Jesus. Tudo bem? Uma coisa também que eu queria destacar para vocês é que eu estou me esforçando, antes da gente entrar no conteúdo, para melhorar o áudio aqui do canal, tá? Se você tiver a impressão que o áudio desse vídeo está um pouco melhor do que dos vídeos anteriores, comenta nos comentários aí, me deixe saber se você está vendo diferença ou não, porque eu quero que vocês tenham o melhor conteúdo possível aqui e também a melhor forma, né? Pelo menos especialmente em áudio, para poderem apreciar o conteúdo sem essa coisa ruim de áudio de má qualidade, tá? Estou me esforçando aqui para melhorar os conteúdos do canal, beleza? Então, vamos lá, eu vou ler para vocês e vou comentando aquilo que Irineu de Leão escreve. Ele diz assim: podemos encontrar a prova de que o apóstolo não falava da substância da carne e do sangue,
quando dizia que eles não podem herdar o reino de Deus. Pelo fato de que se serviu constantemente das palavras carne e sangue a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, quer para afirmar sua natureza humana, quer a salvação da nossa carne. Então, Irineu de Leão aqui ele vai comentar um pouco aquela passagem bíblica que fala que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. E aí ele fala que o apóstolo não pode estar concentrado na substância carne, na substância sangue, porque o apóstolo demonstra uma apreciação positiva da substância carne e sangue quando fala de Cristo. E fala da natureza humana de Cristo como quem tinha carne e sangue, e como da salvação da nossa carne, através da oferenda da carne e do sangue de Cristo em nosso favor, para perdão dos nossos pecados. Aí ele continua dizendo assim: se com efeito a carne não devia ser salva, o verbo de Deus não teria sido feito carne. E se não devia pedir conta do sangue dos justos, o Senhor não teria tido sangue. Mas com efeito, desde o princípio, o sangue tem voz, como mostram as palavras que Deus disse a Caim, depois que este matou seu irmão: a voz do sangue do teu irmão chegou até mim. Então ele diz assim, que se não houvesse uma valorização da carne e do sangue, Jesus não teria assumido carne e sangue, nem Deus pediria conta do sangue derramado dos seres humanos, né? Então Deus valoriza a carne e o sangue. E aí ele continua: e também a Noé e aos que estavam com ele, Deus disse que pediria conta do sangue deles. Pedirei conta do vosso sangue. Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6. E ainda, será derramado o sangue de quem derramou o sangue de um homem. E aquele que derramariam o seu sangue, ele disse: pedir-se-á conta de todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo até o sangue de Zacarias, que matastes entre o templo e o altar. Na verdade vos digo que isto acontecerá a esta geração. Mateus capítulo 23, versos 35 a 36. Com isso, Jesus deixava entender que teria recapitulado em si o derramamento de todo o sangue dos justos e dos profetas desde o início, e que se pediria conta do sangue deles na sua pessoa. Ora, não se pediria conta deles se não devesse ser salvo. Como também o Senhor não teria recapitulado em si mesmo tudo isso, se ele próprio não assumisse a carne e o sangue, em conformidade com a obra modelada no princípio, salvando assim na sua pessoa no fim o que no princípio perecera em Adão. Então Irineu de Leão está argumentando que Deus valoriza a carne e o sangue a ponto de Cristo vir como carne e sangue e de carregar os pecados daqueles que também eram feitos de carne e sangue, e recapitulando em si o derramamento do sangue dos justos inocentes de toda a história, e assim salvando em si aquilo que se perdera em Adão. Legal. E aí, a partir do próximo parágrafo, o Irineu de Leão começa a soar um pouco mais como Ellen White. E ele diz assim: se o Senhor se tivesse encarnado por conta de outra economia, e se tivesse assumido carne de outra substância, não teria recapitulado em si o homem, e até nem poderia ser chamado carne, porque somente seria carne se derivasse daquela obra primitiva modelada do limo da terra. Ou seja, para Deus dizer que ele realmente encarnou em Cristo, que ele realmente valoriza carne e sangue, para dizer o contrário disso, ele não poderia ter tido a mesma substância da carne e do sangue do homem. E aí ele não poderia recapitular em si mesmo a existência do homem e etc. e tal. Então, para fazê-lo, ou seja, para salvar, para recapitular em si a experiência do homem,
ele teria que ter carne e sangue da mesma substância da carne e do sangue dos demais homens. Aí ele ele diz assim: se o Senhor tivesse que assumir a carne tirada de outra substância, já desde o princípio o Pai usaria essa outra substância para modelar sua obra. Contudo, o Verbo Salvador se tornou aquilo mesmo que era o homem, que se perdeu para salvá-lo, operando em si mesmo a comunhão com o homem e a sua salvação. Irineu de Leão aqui fala coisas muito parecidas com o que Ellen White afirma a respeito de Cristo. O Verbo Salvador se tornou aquilo mesmo que era o homem, aquilo mesmo que o homem perdeu para salvá-lo, operando assim em si mesmo a comunhão com o homem e a sua salvação. Ou seja, Jesus tinha que ser como o homem para salvar o homem, em termos da sua natureza humana, né? E aqui tem muito a ver com aquelas questões da Ellen White dizer que Jesus assumiu uma carne pecaminosa, e etc, e etc, e etc. Bem interessante. Aí ele continua dizendo assim: o que se perdera tinha carne e sangue, porque foi usado o limo da terra, com que Deus plasmou o homem, e era justamente por este homem que se devia realizar a economia da vinda do Senhor, ou seja, Jesus tinha que ter a mesma natureza dos seres humanos para poder vir e salvar o homem, né? E aí ele diz assim: neste sentido o apóstolo escreve aos Colossenses: vós também éreis uma vez afastados e inimigos do seu pensamento pelas suas más obras, porém agora sois reconciliados no corpo da sua carne por meio da sua morte, para vos apresentar ele diante dele santos, sem mancha e inocentes. Vós sois reconciliados, ele diz, no corpo da sua carne, porque a carne justa reconciliou a carne que era presa do pecado e a introduziu na amizade de Deus. Então Irineu de Leão, ele diz assim, que os homens são feitos de carne, Jesus foi feito de carne. Entretanto, ele faz uma diferença. A carne dos seres humanos era presa do pecado e a carne de Cristo era justa. E assim, pela morte deste Jesus Cristo feito de carne, Jesus introduz os outros homens também feitos de carne na amizade com Deus. Ou seja, Jesus tinha que ser suficientemente parecido com os demais seres humanos para salvá-los e também suficientemente diferente dos seres humanos para não fazer parte do problema da humanidade em termos de uma humanidade rebelde, pecaminosa, pecadora, afastada de Deus, né? Isso é bastante interessante, assim. E Ellen White concorda bastante com esse tipo de pensamento, né? Ainda que a linguagem que Ellen White usa possa ser um pouco diferente da linguagem de Irineu de Leão, existe uma proximidade bem íntima dos conceitos, né? Jesus tinha que ser homem para salvar o homem. Jesus tinha que ter a mesma carne do homem para redimir o homem carnal, né? Obviamente, entretanto, que isso tem limites, porque o pecado do homem muitas vezes é descrito em função da sua natureza carnal. Inclusive, quando você fala que uma pessoa é carnal, geralmente não é um elogio que você diz a respeito dela, né? Especialmente no contexto cristão. Ellen White reconhece isso em inúmeros textos e ainda que ela pregue que Jesus tinha uma natureza pecaminosa, humana, como a dos demais homens, ela também diz que Jesus tinha uma natureza santa, diferente, única, como unigênito Filho de Deus e aquele papo como um todo. E aí o Irineu de Leão também coloca alguns poréns e alguns limites no próximo parágrafo, né, dizendo assim: se alguém diz que a carne do Senhor era diversa da nossa, porque ela não pecou e não foi encontrado engano na sua alma, enquanto nós somos pecadores, tem razão. Ou seja, é importante estabelecer algo de diferença na natureza humana de Cristo em comparação com a natureza humana dos demais homens. E nesse aspecto também Ellen White concorda 100% com o Irineu de Leão. Aí o Irineu de Leão
continua. Mas, se afirma que a carne do Senhor era de substância diferente da nossa, a palavra do apóstolo relativa à reconciliação perderá para ele o sentido. Ou seja, Jesus tinha que ter uma carne diferente, mas não podia ser de outra substância. Ela tinha que ser da mesma substância da carne da humanidade, né? Inclusive, nesse aspecto, se você defender esta mesma substância como sendo uma carne pecaminosa, então Irineu de Leão iria concordar que Jesus encarnou com carne pecaminosa, né? Da mesma substância da carne dos demais homens. Entretanto, ainda assim, sendo da mesma substância, Jesus tinha uma condição que os outros homens não tinham, que era o quê? Uma carne diversa. Então, apesar da mesma substância, nem todas as implicações da existência carnal dos seres humanos são automaticamente transferidas para Cristo, porque senão o pecado do homem também seria naturalmente transferido para Cristo. Então Cristo tinha que ter uma carne diversa, mas na mesma substância. E talvez esse seja um dos principais aspectos, né, da polêmica sobre esse assunto, porque a linguagem ela é meio, né? Não, Jesus tem que ser igual, mas é diferente. E por isso, inclusive, existe essa confusão. Não, Jesus tinha carne pecaminosa, mas não pecou como os demais homens, que é um pouco do dilema lá dos escritos da Ellen White. E esse mesmo dilema está presente aqui na linguagem do Irineu de Leão. Muito interessante, né? Lá no século II da era cristã. Aí ele continua dizendo assim: ora, se o Senhor tomou carne de outra substância, não reconciliou com Deus aquilo que pela transgressão se tornou inimigo de Deus. Mas pela comunhão que temos com ele, o Senhor reconciliou o homem com Deus Pai, reconciliando-nos com ele próprio por meio do seu corpo de carne e resgatando-nos com o seu sangue, conforme o apóstolo diz. Ademais, em toda a carta aos Efésios, o apóstolo afirma expressamente que nós fomos salvos pela carne de nosso Senhor e pelo seu sangue. Então você percebe como que a linguagem entre a adequação, a harmonia, a similaridade entre a carne de Cristo e a nossa carne, ela é mantida em tensão com o fato de que Jesus, mesmo sendo um ser humano de carne e sangue, é capaz de não somente não pecar, como de nos salvar dos nossos pecados, mediante a sua carne e o seu sangue. Isso é muito interessante, né? E por isso esse assunto ele é complexo. Porque em alguns momentos dá-se a impressão de que está se afirmando que Jesus é absolutamente idêntico aos demais seres humanos, e ora dá-se a impressão que Jesus nem humano era, porque não era pecador como os demais homens, né? Por isso que esse assunto ele é um pouco complicado. E aí o último parágrafo do Irineu de Leão diz assim: portanto, se a carne e o sangue são a causa da nossa salvação, no caso a carne e o sangue de Cristo, não é propriamente da carne e do sangue que está escrito que não podem herdar o reino de Deus, mas está se falando das obras da carne, de que falamos, porque são elas que, aliciando o homem para o pecado, o privam da vida. Por isso, na carta aos Romanos, Paulo diz, portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos a ele. Nem entregueis os vossos membros como armas de injustiça ao pecado, mas oferecei-vos a Deus como vivos, ressuscitados dos mortos, e oferecei vossos membros como armas de justiça para Deus. Com os mesmos membros com os quais servíamos ao pecado e dávamos frutos de morte, ele quer que sirvamos a justiça e demos frutos de vida. Lembra-te, amigo caríssimo, que foste redimido pela carne de nosso Senhor e comprado pelo seu sangue. Permaneça unido à cabeça, do qual todo o corpo recebe coesão e crescimento. Isto é, a vinda na carne do Filho de Deus. Confessa sua divindade com igual firmeza sua humanidade. Serve-te de provas das Escrituras, e assim poderás facilmente refutar, como demonstramos, todas as opiniões extemporâneas inventadas pelos hereges.
Então, Irineu de Lyon tem uma cristologia bem próxima da cristologia de Ellen White, ao afirmar que Jesus tinha uma carne da mesma substância da nossa carne, uma humanidade da mesma substância da nossa humanidade, ainda que colocando alertas para não se levar essa ideia a uma conclusão mais profunda do que se deve, inferindo que Jesus fosse um pecador tal como nós, ou um ser imperfeito, incapaz de salvar nós que somos de fato imperfeitos e pecadores. Beleza? Então é isso, espero que vocês estejam felizes com este conteúdo. Esse livro é muito interessante, recomendo para quem quiser, inclusive vou tentar colocar uma descrição, aliás, um link para aquisição dele na descrição do vídeo, para caso você queira estudar por si mesmo esse documento. Obviamente eu não concordo com tudo que Irineu de Lyon fala nesse documento, mas tem algumas coisas muito interessantes aí. Quem sabe em algum outro momento a gente pode voltar a estudar algumas outras coisinhas também, tá bom? Então é isso, um forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.